irmãos em Cristo, eu cumprimento a todos com uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, não é? Para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Sempre é um prazer estar aqui e poder pensar com vocês um pouquinho a respeito de temas extremamente importantes referentes à fé cristã, ok? E nesta oportunidade nós iremos estudar a lição número 2 daquela que é a nossa revista, não é? Nossa matéria trimestral do ciclo 1, ok? E o tema da lição de hoje é o seguinte: o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Então nós temos aqui este seguinte tema: o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Então, quando lemos com atenção a Sagrada Escritura, né, damos uma olhadinha ali no Antigo Testamento, percebemos que Deus ele tem um propósito específico para a nação de Israel. Isso fica bem presente para nós quando fazemos aí a leitura daqueles que são, não é, os livros inseridos no Antigo Testamento. São aproximadamente 39 livros no Antigo Testamento. Então, volto a dizer, quando lemos o Antigo Testamento, percebemos que existe um propósito específico da parte de Deus para com a nação de Israel. E hoje, de uma forma bem simples, eu estarei aí com essa proposta, com esta intenção em fazer com que vocês consigam assimilar que propósito é este que Deus tem com a nação de Israel e o porquê o fracasso deste propósito, entre aspas, não é? Entre aspas, com a nação de Israel. O texto bíblico base da nossa lição está em Romanos, capítulo 2, versículo 17 ao versículo de número 24. O texto bíblico para a meditação está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao versículo 29, que diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao versículo 29. Introdução. Vejamos o que o autor diz na introdução. Nessa segunda lição veremos o desenrolar do plano divino, sobretudo no período bíblico, e como Deus, mesmo diante da rebelião humana, não desiste de propiciar meios de resgatar-nos, ok? Então, o autor ele nos fala aqui a respeito de um plano divino, um plano que está presente na dinâmica da Escritura, cujo propósito é a salvação do homem. Então, quando lemos as Escrituras no Antigo Testamento e nesta relação que Deus tem com a nação de Israel, percebemos que no pano de fundo desta relação existe um plano cujo propósito é a salvação do homem. Isto fica bem claro, bem visível
para nós no conteúdo bíblico inserido no Antigo Testamento, não é? Todos os seus conteúdos poéticos, proféticos, não é? Temos ali neste importante ou nesta importante parte das Escrituras um conteúdo que nos apresenta um plano, um projeto, um propósito de salvação para o homem. Voltando a dizer aos irmãos que todos nós sabemos que o homem ele caiu no Jardim do Éden quando desobedeceu às orientações de Deus sobre o não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E todos nós sabemos que ali esta condição humana passou a vivenciar a possibilidade de uma perdição eterna, né, de um distanciamento eterno de Deus. Todavia, existe na mente divina um plano de salvação. E este plano de salvação ele irá se desenrolar dentro do cenário do Antigo Testamento, tendo a nação de Israel como uma nação importante para o desenvolvimento deste plano, deste projeto de salvação, cujo propósito é o resgate do homem. Ok? Então vejamos. Tópico 1. Deus chama Abraão. Então nós vamos agora ver aqui um pouquinho sobre esta importante personagem do Antigo Testamento, conhecida pelo nome de Abraão. No 1.1 diz o autor, o dilúvio, ok? Então nós temos aqui a presença, não é, de uma citação importante, de um acontecimento histórico, conhecido pelo nome de dilúvio. E o dilúvio, ele está presente aqui nas Sagradas Escrituras. Em Gênesis, capítulo 6, não é, em diante, nós vemos ali a narrativa, não é, do dilúvio. E o autor nos diz aqui, a respeito deste tema, a rebeldia e a afronta contra Deus atingiram proporções inimagináveis. Se você puder, dê uma lida depois em Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 12. Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 12. E ali você irá perceber que a geração, não é, do capítulo 6 de Gênesis, que também é a geração de Noé, também conhecido como geração diluviana, era uma geração totalmente corrompida, uma geração que se inclinava a tudo aquilo que era mal, uma geração também que se relacionava com a violência, era uma geração perversa, uma geração distante de Deus, que não foge muito daquilo que é a nossa geração, aquilo que é o nosso tempo, não é? Basta olharmos para o cenário em que estamos e perceberemos que as imaginações que se apoderaram do coração ou dos corações dos homens são imaginações perversas, imaginações comprometidas com prazer apenas, não é? Excluiu-se a vontade de Deus desta geração, ok? Então, a geração dos dias atuais não está distante. A bem da verdade, está praticamente, não é, ou idêntica à geração de Noé, e eu me atrevo a dizer, até mesmo pior que a geração de Noé, não é? A geração diluviana. Então diz aqui o autor que Deus decidiu destruir a humanidade do mundo antigo. Isso está em Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Mesmo assim, conforme já foi dito na introdução,
o Criador não desistiu da raça humana, certo? Mesmo Deus, não é? Querendo impetrar o seu juízo sobre aquela geração perversa, aquela geração cujas imaginações eram terríveis e corrompidas, Deus não desistiu da raça humana. Pois, a despeito de todo o pecado do mundo de então, diz o autor da nossa lição, ele encontrou em Noé alguém que o temia, isto é, respeitava, sendo uma pessoa justa e reta, que procurava ter intimidade com o Criador. Isso fica bem claro para nós em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Amém, irmãos? Então, neste cenário onde temos um total desvio, uma total desvalorização daquilo que era a vontade de Deus, temos este homem conhecido pelo nome de Noé, que decidiu por si mesmo, utilizando o seu livre-arbítrio e fazendo suas próprias escolhas, não é? Andar com Deus, viver com Deus. Que assim, não é? E esta é a minha orientação, a minha contextualização, que assim como Noé, possamos, irmãos em Cristo, andar com Deus, vivermos em comunhão com Deus, mesmo diante de uma sociedade que nos convida a fazermos diferente, uma sociedade que nos convida a vivermos os prazeres da carne, uma sociedade que, em nome do tema liberdade, nos induz a deixar de lado aquilo que a palavra de Deus nos ensina como doutrina, como regra de fé, como orientação para uma vida que agrade a Deus, ok? Então, dentro deste grande cenário em que estamos, um cenário onde a sociedade deixa a vontade de Deus em segundo plano, assim como a sociedade diluviana, possamos agir como Noé, buscarmos a Deus, estarmos próximos de Deus como Noé esteve, ok? O autor ainda nos diz, ainda que Deus tenha determinado o seu juízo sobre o mundo, ele usou Noé não apenas para construir a arca que protegeria a este e sua família, mas também o levou a pregar e a anunciar tal juízo à humanidade, oferecendo a todos a chance de se arrepender, salvando-se da catástrofe iminente, ok? Então, é importante observarmos isto também. Noé não apenas foi um construtor da arca. Não foi apenas o construtor da arca, mas ele foi um instrumento de Deus para aquele tempo, para anunciar aquilo que Deus iria realizar, para convidar os seus contemporâneos a se arrependerem dos seus pecados. Interessante que em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Ele estava em um cenário de corrupção, de injustiça. Todavia, ele foi um pregador que anunciou a justiça. Este é o desejo de Deus para a sua vida, meu caro discípulo de Jesus, meu caro irmão em Cristo. Este é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, que possamos ter essa disposição de Noé, de anunciar, de compartilhar o evangelho da salvação, porque no passado ou no cenário do dilúvio, Deus destruiu a terra com água, mas haverão dias em que Deus irá destruir esta terra de outras formas. E nós temos esta responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Jesus disse, ide por todo o mundo,
e pregai o evangelho a toda criatura. Então, mesmo percebendo que esta geração em que estamos vivendo é semelhante ou pior à geração que a geração diluviana, temos ainda esta responsabilidade de compartilhar, de anunciar o evangelho, ok? No 1.2, agora, saindo do contexto ou do cenário do dilúvio, chegamos aqui no 1.2, a Torre de Babel. A Torre de Babel. A humanidade desenvolveu apenas uma língua e a comunicação se fazia sem limites. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1, percebemos que ali existe apenas um idioma que norteava a comunicação dos povos. Sendo assim, eles poderiam se comunicar sem dificuldades, pois existia apenas um idioma. E ao invés de usar essa possibilidade positiva para coisas positivas, eles estavam utilizando esta possibilidade para coisas ruins, E quando lemos Gênesis capítulo 11, versículo 2 ao 6, percebemos que eles tinham a intenção de recriar o paraíso através da ostentação. E uma das coisas que me chama a atenção é que eles dizem, olha, vamos fazer, né, uma grande torre que toque aos céus, né? E eles dizem o seguinte, ó, para que nos ajuntemos, para que fiquemos juntos, para que não venhamos a nos espalhar pelo mundo, vamos ficar todos juntos. E esta proposta, este foco que eles tinham, confrontava com a vontade de Deus, pois a vontade de Deus era que os homens se multiplicassem, não é? Que os homens ocupassem a terra e não se delimitassem em apenas um espaço. Então nós temos aí no cenário da Torre de Babel o homem confrontando a vontade de Deus, confrontando a ordem de Deus e se enveredando pelos caminhos da desobediência. A desobediência é algo que desagrada a Deus. Deus não aceita a atitude de desobediência. E o autor diz assim, o Criador, novamente por amor e compaixão, fez com que surgisse a diversidade de línguas, levando-os a espalharem-se por toda a terra. Isso está em Gênesis capítulo 11, versículos 7 ao 9. Beleza, vocês não querem se espalhar, né? Tá, eu não vou destruir de novo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou confundir essas línguas. E foi o que Deus fez. Gênesis capítulo 11, versículos 7 ao 9. E é aí, dentro da nossa percepção cristã, que temos a ideia do nascimento das línguas diferentes, os diversos idiomas diferentes que compõem a sociedade humana. Certo, gente? Então, diante da diversidade, da pluralidade das linguagens, eles se viram forçados a se espalharem e, mais uma vez, um dos propósitos de Deus se cumpriu. Ok, gente? Mais uma vez, Deus fez com que o seu propósito sobressaísse, ok? Então, nós temos aqui, ó, o cenário do dilúvio, Deus ali preservando a raça humana. Temos agora o cenário da Torre de Babel, Deus espalhando os seres humanos. E eu volto a dizer que nesse contexto, não é? Nesse contexto nós temos propósitos de Deus sendo desenvolvidos. Dentre eles o propósito áureo da salvação humana, do perdão de pecados, não é? Da justificação, algo este que iria culminar em Jesus no Novo Testamento, ok? 1.3, diz o autor, a chamada de Abraão, ok?
Então é importante observarmos agora a questão da chamada de Abraão. O autor diz o seguinte: o texto bíblico informa que da família do filho primogênito de Noé, Sem, nasceu a Abraão. Então, quando olhamos para o capítulo 11, versículos 10 ao 31, nos deparamos ali com algumas citações genealógicas, não é? E dentre as citações genealógicas, nós iremos perceber, não é, que Abraão, ele virá exatamente da família, não é, de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Noé tem 3 filhos, né? Ele tem Sem, Cã e Jafé. E é deste filho chamado Sem que surgirá esta importante personagem, esse importante patriarca, não é? Este importante homem de Deus que tem uma participação extremamente relevante no contexto histórico da nação de Israel, ok? Abrão, que mais tarde passará a ter o nome de Abraão. O autor diz aqui o seguinte: o propósito de Deus, a partir da família de Abrão, se formasse uma nação que seria fonte de bênção para o mundo todo, e não apenas para si mesmo. O texto diz que Abrão seria uma bênção para que nele, isto é, em sua atitude de crer, fossem benditas todas as famílias da terra. Era propósito de Deus que a nação de Israel fosse canal de bênção para os povos de seu tempo. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Então, olha só, Deus, ele escolhe este homem Abrão, né, em um primeiro instante, mais tarde ele transfere o nome para Abraão, né? E é deste homem, conhecido pelo nome de Abrão, que Deus irá fazer com que com que se dê à luz a nação de Israel. E aí você tem todo um contexto histórico a ser desenvolvido dentro das Sagradas Escrituras, né? Você tem ali Abraão, depois você tem o filho de Abraão, que é Isaque, depois de Isaque você tem Esaú e Jacó, não é? De Jacó vem as 12 tribos de Israel, que vão no finalzinho de Gênesis, lá pelo capítulo 50, 49 e 50, que passam a residir no Egito, né? E depois você tem todo um contexto histórico também de libertação, período dos juízes, a entrada da monarquia e assim por diante. Mas o certo é, irmãos, que de Abraão surgirá a nação de Israel. E o propósito de Deus, ao formar a nação de Israel, deste homem conhecido pelo nome de Abraão, né, era fazer com que as nações percebessem Deus em Israel. A nação de Israel seria a luz para aquelas nações. A nação de Israel seria uma forma de Deus se manifestar, né? Através da nação de Israel, Deus iria se manifestar para as nações circunvizinhas. Ou seja, as nações circunvizinhas iriam perceber Deus na nação de Israel. E todos nós sabemos, olhando para o conteúdo histórico do Antigo Testamento, que a nação de Israel vai falhar nesta ação. E que após a falha da nação de Israel em apontar o Deus verdadeiro para as nações vizinhas, ficará, não é, na responsabilidade da igreja em ser sal da terra, em ser luz do mundo, em fazer com que esta sociedade em que estamos perceba quem é o Cristo, perceba quem é Jesus. Jesus é Deus. Agora entenda, no Antigo Testamento, Deus se propõe a se manifestar às demais nações através da instrumentalidade de Israel. A nação de Israel, ela vai falhar com essa ação. Então, quando chegamos no Novo Testamento,
esta responsabilidade de representar Deus no mundo, de apontar o Cristo no mundo, é da igreja. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, não é? Ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós, igreja, temos a responsabilidade de sermos instrumentos na mão de Deus, instrumentos estes que apontarão a luz que emitirá luz, e que esta luz aponte para Deus, para o Cristo, ok? Então, a nação de Israel, ela falha nessa responsabilidade, não é? Nós não queremos falhar nessa responsabilidade de ser instrumentos na mão de Deus, né, de tal forma que o mundo consiga presenciar Jesus em nós, presenciar Jesus na nossa vida, trabalhando em nós através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, não é? Que o mundo possa ver Jesus em nós, ok? Então, vamos em frente. Tópico 2. A formação do povo santo e do reino sacerdotal. 2.1. Jacó e Esaú. A formação das 12 tribos, diz o autor, de Israel, vem dos filhos de Jacó, entre os quais temos José, que após ser vendido por seus irmãos de escravo, tornou-se governador do Egito. Então nós temos lá, não é, esses dois homens conhecidos pelo nome de Esaú e Jacó, né? Todos nós sabemos que ambos são filhos de Isaac com Rebeca, né? Isaac com Rebeca. E que, quando lemos a história do Esaú, né, nós percebemos que ele causou muita angústia aos seus pais por se envolver com as mulheres daquela terra onde eles estavam. E aquelas mulheres davam, não é, eram motivo de desgosto para Isaac e Rebeca, não é? Ele vai vender sua primogenitura e assim por diante, não é? Ele vai complicar tudo aquilo que Deus, né, poderia fazer através de sua vida. Mas o certo é que Deus levanta então Jacó, já era propósito de Deus também, né, e nós precisamos salientar isso, que Jacó fosse, né, fosse usado por ele. Deus levanta Jacó, Jacó vai para a casa do seu tio, né, o Labão, fica por um período de tempo. Depois de 20 anos ele se reencontra com Esaú, eles acertam os ponteiros. Todavia, quando estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que os descendentes de Esaú serviram como pedra, não é? Aí, no sapato da nação de Israel, né, que são os moradores do Monte Seir, né? Eles vão dar muita dor de cabeça para nação de Israel, aqueles que são os descendentes de Esaú. Mas o certo é, irmãos, que Deus levanta esse Jacó, ele se casa, não é, com Leia e também com Raquel, e através desta união, não é, ele dará à luz aí, não é, terá como filhos aquelas que serão as 12 tribos de Israel, que tem, olha só, que tem como início aquele servo conhecido pelo nome de Abraão, ok? 2.2, de escravos a um grande povo. O pequeno clã tornara-se numeroso, e mesmo subjugados à condição de escravos, multiplicaram-se tanto que o Egito não pôde mais segurá-los. Isso está em Êxodo capítulo 1, versículo 7. Isso fica bem claro para nós. Quando lemos Êxodo capítulo 1, né, e versículo 7, por exemplo, nos deparamos com aquela nação que era pouco mais de 70 pessoas que foram para o Egito, finalzinho ali do livro de Gênesis, capítulo 48, 49, 50, nós temos ali a nação de Israel no Egito, não é? Quando
José traz os seus irmãos com o seu pai para viverem com ele ali, né? Então eles passarão a serem escravos, e quando olhamos para o capítulo 1 do livro do Êxodo, percebemos que aquele pouco, né, aquele pequeno clã de 70 pessoas se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou, provocando até mesmo temor no faraó que ali estava, inclusive um faraó que não conheceu José, provocando temor. Que temor? Temor de que a nação de Israel tomasse conhecimento da força que tinha e se rebelasse contra eles, associando-se às nações inimigas do Egito. Ok? Ainda no 2.2, o autor diz assim: os hebreus tornaram-se um grande povo, e sob a liderança de Moisés, após o terrível juízo das 10 pragas, deixaram o Egito em direção à terra que Deus prometera a Abraão. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 37. Então perceba que eles vão para o Egito e inúmeras situações ocorrem, e lá pelo capítulo 12, versículo 37 do Êxodo, eles estão saindo do Egito para alcançar aquilo que Deus havia prometido. E é importante percebermos isto, que Deus ele tem promessas na nossa vida e que ele tem a intenção de cumprir as promessas que ele nos faz. Né? Quem sabe você, meu querido discípulo de Cristo, meu irmão em Cristo, tenha uma promessa de Deus e ele vai cumprir esta promessa. Ele desenvolverá formas em que você, não é, andará de acordo com aquilo que irá culminar no cumprimento da promessa que ele tem para a sua vida, ok? Vamos voltar aqui. 2.3. De uma tribo nômade a uma grande nação. Olha só, de uma tribo nômade. O que é uma tribo nômade? É aquela tribo que fica horas ali num lugar, horas ali num outro local. Um exemplo de nômades são aqueles que trabalham em circo, né? Já viram? Fica numa cidade um pouquinho, fica na outra cidade um pouquinho, vai para um outro estado, vai para outro estado. Ele não tem uma moradia fixa. Esses são os nômades. Assim era Israel. De uma tribo nômade passou a ser uma grande nação. Uma grande nação. Aquela imensa tribo nômade que caminhava no deserto se tornaria futuramente, ou seja, uma grande nação que deveria representar o que significava ser governado pelo Criador. Agora entenda, é propósito de Deus fazer com que as nações vizinhas entendam o que é ser governado pelo próprio Deus. Tanto que nós temos aí aquilo que chamamos de teocentrismo. Deus como aquele que tem a centralidade no sentido de governo. Deus queria ser o governador, o rei, o soberano de Israel, direcionar, dirigir Israel, não é? E que ao se submeter à soberania de Deus, ao poder de Deus, à excelência de Deus, não é? As nações veriam o que é ser um povo governado por Deus. Mas quando lemos as Sagradas Escrituras, percebemos que a nação de Israel irá se desviar deste propósito divino, ok? Agora entenda, a intenção de Deus mostrar para o mundo o que é uma vida feliz quando se é governado por Ele. E para isso Ele escolheu você, Ele me escolheu, como que dizendo: Abner, é o seguinte, deixa eu governar a sua vida, deixa eu fazer coisas lindas através da sua vida e na sua vida, para que o mundo perceba como é ser governado por mim. Essa é a intenção de Deus na nossa vida. Ok, gente? Vamos em frente aqui na nossa lição. Nós temos o ponto 3, que é o nosso último ponto da lição, que traz o seguinte título: o fracasso de Israel em representar o que significa ser governado por Deus. Olha só, né? 3.1, nós temos o período dos juízes. E o autor diz assim: lamentavelmente, após a morte de Josué, levantou-se uma nova geração do povo que fora chamado para ser santo.
ou seja, separado exclusivamente para Deus, figurando como modelo para os outros povos, como eu já disse a vocês, né? Tal geração, informa-nos o livro de Juízes, não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Juízes capítulo 2, versículo 10. Conforme pode verificar no livro de Juízes, sobretudo, né, na abertura de cada capítulo, o povo seguiu cambaleante, né? Horas estava com Deus, horas não estavam com Deus, né? É aquele dúbio, não é? Um momento está com o Senhor Jesus, cultuando a Ele, servindo a Ele, em outro momento ele é refém do mundo e seu sistema pecaminoso, certo? E diz assim, em vez de aceitar o método do governo escolhido por Deus, preferiu tornar-se como as outras nações. Pois, como sugere o último versículo do referido livro, naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes capítulo 21, versículo 25. Para o povo escolhido, a solução estava em se ter um rei. Então, quando nós olhamos aí o livro dos Juízes, que dentro da estrutura histórica da nação de Israel, conhecido como período da judicatura, um período onde Deus levantou vários juízes que julgavam o povo naquilo que deveria, não é, ser orientado. Então Deus ele levantava os juízes para fazer com que essa nação voltasse aos seus caminhos, fossem direcionados por ele. Então Deus fez isso por entre 300, 350 anos, 400 anos, né? Aqueles homens agindo como juízes, né? naquela nação, na nação de Israel, certo? E uma coisa que a gente percebe, irmãos, eu já disse isso aqui, é que eles estão servindo a Deus, né? E de repente eles se desviam, né? Eles se desviam, Deus traz o juízo, as nações inimigas entram. Aí eles clamam, Deus levanta um juiz. Ao levantar o juiz, a nação volta para os trilhos, né? Mas quando chega a paz, eles voltam para os ídolos. E assim por diante, não é? E Deus não se agrada desta dubiedade. Chega uma hora na nossa vida que temos que tomar uma decisão, né? E sermos confrontados pela fala de Elias. Elias, ele diz assim para a nação de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar aí com dois pensamentos? Servindo a Deus de manhã e a Baal à tarde, né? Vocês precisam tomar uma decisão, ok? Certo? Ainda nesse contexto de Juízes, o autor diz: nesse contexto nasceu Samuel, que praticamente exerceu os ofícios de juiz, profeta e sacerdote em Israel. Ele foi responsável por fazer a transição entre o período dos juízes e a monarquia. Isso fica bem claro para nós quando lemos o primeiro livro de Samuel. Ele é o último juiz em Israel e ele é o juiz, né, o homem de Deus que será utilizado para fazer essa transição do período da judicatura para o período da monarquia. E uma coisa que nós precisamos atentar aqui é que era desejo de Deus governar Israel, ser o rei de Israel, não é? Ser aquele que iria gerenciar tudo em Israel. Esta era a intenção de Deus. Mas o povo quis um rei. Por quê? Porque as nações vizinhas tinham rei. Eles não tinham. Então eles reclamam com Deus que eles querem um rei. Olha só, querendo imitar as nações vizinhas, desfizeram da vontade de Deus. Que Deus nos ajude a não sermos assim, irmãos. Nesse afã de ser que nem o mundo que está ao nosso redor, deixarmos Deus de lado. Ok? 3.2, os períodos dos reinos unido e dividido. Né? Com Saul tem início o período da monarquia em Israel. Então, o primeiro rei em Israel foi o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 ao 27. Este, então, foi sucedido por Davi. Este é o segundo rei de Israel, Davi. Tá bom, irmãos? Que, por sua vez, foi sucedido por seu filho Salomão. Então, o primeiro rei,
nós temos Saul. Segundo rei, Davi. Terceiro rei, Salomão. Esses 3 reis formam o período chamado Reino Unido e teve a duração de 120 anos, sendo 40 para cada reinado. Depois de Salomão, Israel dividiu-se em 2 reinos, o do sul, chamado de Judá, com 2 tribos, e o do norte, chamado de Israel, com as outras 10 tribos, ok? Então, o Reino Unido teve como reis Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, nós temos a ruptura do reino. Aí você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte será conhecido pelo nome de Israel e o Reino do Sul pelo nome de Judá. Essa é a ruptura que temos. E por fim, 3.3, Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Por estar dividido, Israel enfraqueceu-se e em 722 a.C. a Assíria pôs um fim ao Reino do Norte. Em 581 a.C., depois de 3 etapas de cativeiro, foi a vez do Reino do Sul ser definitivamente aniquilado pela Babilônia. Assim, além de os descendentes de Abraão nunca terem conseguido ocupar todo o território que Deus prometera ao patriarca, acabaram perdendo completamente a sua soberania, tornando-se novamente vassalos e escravos de outros povos. Apesar de Israel ter tido a oportunidade de voltar à sua terra, sua soberania só foi estabelecida no século passado, quando em 14 de maio de 1948 foi criado o moderno Estado de Israel. Se eles andassem de acordo com a vontade de Deus, Deus iria cumprir rapidamente, poderia cumprir rapidamente aquilo que ele havia prometido. Desobedeceram a Deus, se envolveram com os ídolos, quiseram a monarquia ao invés do teocentrismo, Deus no governo, se desviaram, viveram dubiamente, Aí veio a monarquia, entrou Saul, depois Davi, depois Salomão, depois entrou Roboão, filho de Salomão, rachou o reino, O reino se enfraqueceu, a nação de Judá foi levada cativo pelos babilônios, a nação de Israel, que é a outra tribo, a tribo do norte, foi levada pela Assíria e ficou aquela dificuldade toda. Tudo porque saíram debaixo da vontade de Deus. Nós podemos evitar muitas coisas na nossa vida se estivermos debaixo da vontade de Deus. Deus pode cumprir aquilo que Ele nos prometeu se tivermos a responsabilidade de sermos submissos à vontade dEle para a nossa vida. E eu volto a dizer para vocês, a vontade de Deus é expressa a nós aqui, na Sagrada Escritura, ok? Conclusão. Apesar de todos esses tristes acontecimentos, o apóstolo Paulo diz que a queda de Israel significou a glória e a oportunidade de os outros povos participarem do plano divino de salvação. Por essa falha de Israel, temos aí a presença da igreja, composta pelos gentios, composta por judeus, por gentios, alguns judeus, logicamente, certo? O apóstolo se expressa retoricamente a respeito de Israel, dizendo que se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Romanos 11, 12. Amém, irmãos? Então, guardemos esta palavra no nosso coração, vejamos o exemplo de Israel em seu contexto histórico e não se esqueçam, nós temos essa responsabilidade de transmitirmos a presença de Deus através de nossas vidas para o mundo, tá bom? Que o mundo possa ver Deus em você, que o mundo possa perceber Deus em você, em suas atitudes, em seus pensamentos, que tudo possa em você glorificar a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, em nome de Jesus. Amém.